Questão 14 da página 39 do livro didático de física diz o seguinte: qual a velocidade escalar média em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? Então, nós podemos fazer o seguinte: em primeiro lugar, transformar 20 minutos, mudar essa unidade de medida de minutos para segundos. Como nós podemos fazer? Nós sabemos que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, nós vamos descobrir que 20 minutos equivalem a x segundos. Fazendo essa multiplicação, nós temos que x é igual a 20 vezes 60. Então, x é igual a 1.200 segundos. Isso quer dizer que 20 minutos é a mesma coisa que 1.200 segundos. Agora a gente vai calcular qual é a velocidade média. Como? Utilizando a fórmula que nós aprendemos na aula passada da velocidade média. A velocidade média é dada pela variação do espaço sobre a variação do tempo. Qual é a variação do espaço que a questão nos dá? 1.200 minutos, certo? E qual a variação do tempo? Bom, a gente transformou, 1.200 metros. E a variação do tempo é 20 minutos, que é a mesma coisa que 1.200 segundos. 1.200 segundos. Então, isso aqui está em metros, isso aqui está em segundos. A velocidade média, portanto, vai ser 1 metro por segundo. Mas a questão pede para você dar a velocidade média em quilômetros por hora. Então, você pode fazer a transformação que nós aprendemos na última aula. É o seguinte: quando você tem a unidade de medida em quilômetros por hora e quer transformar para metros por segundo, você divide o valor por 3,6. Só que esse é o processo inverso. Nós temos a nossa unidade de medida em metros por segundo, então nós vamos multiplicar o valor por 3,6 para descobrir qual a unidade de medida. Então, a velocidade média em quilômetros por hora vai ser 1 vezes 3,6. Então, nós temos que a resposta da questão 14 é de 3,6 quilômetros por hora. Ok? A questão 16 diz o seguinte: uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Aqui, velocidade máxima 1, que é a velocidade máxima do primeiro trecho, 80 km por hora. E a distância a ser percorrida, ΔS1, é 80 km por hora. O que nós não sabemos do primeiro trecho? O intervalo de tempo que ele leva para percorrer, certo? No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km por hora, então no segundo trecho, ΔS2 é igual a 60 km. A velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Então, a velocidade permitida 2 é de 120 km por hora. Com a informação que nós não temos sobre o segundo trecho, a variação do espaço do tempo 2, certo? Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Bom, então ele está considerando que a velocidade do móvel vai ser sempre constante e vai ser a velocidade máxima permitida, ou seja, no primeiro trecho, durante 80 km, a sua velocidade vai ser de 80 km por hora. Então, quanto tempo ele vai levar para percorrer isso aqui, esses 80 km com uma velocidade de 80 km por hora? Você pode colocar
fazer o seguinte, a velocidade média é igual à variação do espaço, no caso 1, sobre a variação do tempo, certo? Deixa eu colocar aqui, é melhor. A velocidade média 1 vai ser igual à variação do espaço 1 sobre a variação do tempo 1, do trecho 1. Velocidade média é 80 km por hora, a variação do espaço é 80 km, e aqui você tem o delta T1. Você multiplica, você tem delta T1 igual a 80 dividido por 80. Então, a variação do tempo no primeiro trecho é igual a 1 hora, certo? Você vai guardar essa informação. Essa ainda não é a resposta. No segundo trecho, nós temos que a velocidade média 2 é igual à variação do espaço 2 sobre a variação do tempo 2. A velocidade média, que é a velocidade máxima do trecho, é 120 km por hora, o espaço é 60 km, tudo isso dividido pela variação do tempo 2. Você passa multiplicando, você tem que a variação do tempo no trecho 2 é igual a 60 dividido por 120. Quanto é 60 dividido por 120? 60 dividido por 120 é 0,5. Então, é 0,5 horas, ou seja, meia hora. Então, você guarda essa informação, ela ainda não é a resposta também. A questão quer saber justamente qual é o tempo em horas que eles conseguem realizar a entrega nessas condições. Bom, o tempo, a variação do tempo total vai ser igual o tempo que ele levou para percorrer o trecho 1 mais o tempo que ele levou para percorrer o trecho 2. Então, a variação total do tempo vai ser de 1 hora mais 0,5 horas, ok? Isso quer dizer que a variação do tempo para fazer a entrega vai ser de 1,5 horas, ou 1h30. Aqui no livro de vocês é a alternativa C. Questão 17 da página 39 diz o seguinte: em um terreno montanhoso, um ciclista tenta manter a velocidade escalar média de velocidade escalar média de subida de 6 km por hora na subida e de velocidade de descida de 24 km por hora na descida, ou seja, ele sobe com uma velocidade de 6 km por hora e desce mais rápido com a velocidade de 24 km por hora. Sabendo que o percurso de subida e o de descida têm a mesma extensão, ou seja, essa distância daqui para cá é igual a essa distância daqui para cá, tem a mesma extensão, ou seja, a variação do espaço de subida é igual à variação do espaço de descida, certo? E que após a subida o retorno é imediato, ou seja, ele sobe e imediatamente desce, ele não fica aqui parado. Determine a velocidade média do ciclista em torno do percurso, considerando que as trajetórias de subida e descida sejam distintas. Então, aqui ela quer saber a velocidade média do ciclista. Bom, para isso, você só precisa tirar uma média das velocidades que o ciclista tem. Quais velocidades? A velocidade de subida e a velocidade de descida, certo? Como o percurso é o mesmo, ou seja, a variação do espaço é a mesma, você só precisa fazer uma média dessas duas velocidades. Uma, obviamente, maior do que a outra, certo? Por quê? Porque as variações do espaço são iguais. Se as variações do espaço fossem diferentes, aí seria outra história, certo? Então, a velocidade média vai ser a velocidade de subida mais a velocidade de descida dividido por 2. Então, você tira uma média das velocidades. Então, a velocidade média
vai ser 6 km por hora mais 24 km por hora dividido por 2. 6 mais 24 é igual a 30, então nós temos 30 dividido por 2. Logo, a velocidade média em todo o percurso vai ser de 15 km por hora. Essa é a resposta correta. Questão 18 da página 39 diz o seguinte: um caminhão se desloca com velocidade constante de 144 km por hora. Suponha que o motorista cochile durante 1 segundo. Repare que ele diz que o motorista cochila durante 1 segundo e ele dá a velocidade em quilômetros por hora. Então, já houve uma mudança de unidade de medida. Qual o espaço em metros? Então, ele pergunta o espaço em metros. Também há uma mudança na unidade de medida. Qual o espaço em metros percorrido pelo caminhão nesse intervalo de tempo se ele não colidir com algum obstáculo? Bom, então o que você pode fazer, já que você vai precisar, ele lhe deu informações em segundos e você vai precisar da resposta em metros, é transformar essa unidade de medida de quilômetros por hora para metros por segundo. Como nós vimos na última aula, quando você tem um valor em quilômetros por hora, para você transformar por metros por segundo, você divide tudo por 3,6. Se você for fazer o processo inverso, metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Então, ó, a nossa velocidade, que é igual a 144 quilômetros por hora, se a gente quiser transformar em metros por segundo, nós vamos ter que dividir por 3,6. Então, a nossa velocidade é igual a 144 dividido por 3,6. Então, essa velocidade vai ser de 40 metros por segundo, certo? Então, transformei a unidade de medida de quilômetros por hora para metros por segundo. Isso quer dizer que 144 quilômetros por hora é o mesmo que 40 metros por segundo. Agora sim, a gente pode descobrir o espaço percorrido em metros durante 1 segundo. Como? Bom, a velocidade, que é constante, então ela também é equivalente ao valor da velocidade média, em metros por segundo é igual à variação do espaço sobre a variação do tempo. Essa velocidade em metros por segundo é 40. A variação do espaço é o que você quer descobrir. E o tempo é de 1 segundo. Então, você multiplica e você vai ter o seguinte, que a variação do espaço percorrido durante 1 segundo é de 40 metros, que é a resposta da questão 18.